Amém, irmãos, bom dia. Estamos desfrutando da leitura do alimento diário, a criação do homem. Estamos aqui na semana 4, quarta-feira. O tema do dia é: há um espírito no homem. O versículo proposto está em Jó 33, 4, que diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Senhor Jesus. Bom, irmãos, o ponto central dessa leitura aqui é entendermos a constituição do homem. E para isso nós precisamos fazer de fato um exame, como se fosse um raio-x, uma ressonância magnética do ser humano, né? Para vermos como ele funciona, como ele foi criado por Deus e como ele executará a vontade de Deus. Então, quando Deus formou o homem do pó da terra, ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e tornou-se alma vivente. Isso está em Gênesis 2:7. Fôlego de vida em hebraico é Neshama, que é uma palavra usada como Espírito de Deus. E o Espírito em hebraico é o Ruach, né? Então, ambos termos se referem ao Espírito, mas Neshama é o Espírito que foi soprado para dentro do homem e tornou-se ali o Espírito humano. A partir daí, também, como resultado de Deus soprar o Espírito no homem, também passou a existir a alma, né? Então, portanto, o homem ele é constituído de 3 partes: o corpo, formado do pó da terra, o espírito humano, formado, criado por Deus, e a alma, que é resultante de Deus soprar o seu espírito no homem. Mas aí muitos perguntam por que Deus criou a alma, sendo que ele poderia ficar ali só com o corpo e o espírito, né? A nossa vida da alma, por que ela foi criada? Ela foi criada porque Deus queria que tivéssemos personalidade própria. Ele não quis nos criar como robôs, todos iguais, idênticos, tendo um mesmo pensamento, mesmo uma personalidade. Senhor Jesus, ele nos criou como indivíduos, como pessoas diferentes. Nem gêmeos, né, tem ali a mesma impressão digital. Isso nos torna indivíduos únicos, criados por Deus. Mas, apesar disso, ele quer nos encabeçar e nos governar. Ele quer pegar todas essas pessoas, todas as nações que são diferentes e têm as suas personalidades diferentes e encabeçar cada uma delas, governar cada uma delas. Senhor Jesus, né, que fala: somos almas tão diferentes, todavia encabeçados por Deus. Ele pode usar-nos em diferentes funções, mas nossa alma precisa ser preenchida com Cristo. Então ele nos criou com alma para que a nossa alma fosse preenchida com Cristo, e isso sem alterar a nossa personalidade. Sabia? A gente não vai perder a nossa personalidade, nós seremos os mesmos na eternidade, só que totalmente preenchidos com Cristo e sendo governados por Ele, né? O espírito do homem é a sua parte mais íntima, é a parte que o discerne, né? Então, se quisermos conhecer as profundezas de Deus, nós precisamos conhecer o Espírito de Deus. Isso é bem profundo, né, irmãos? Porque o Espírito de Deus, ele vai nos revelar todas as profundezas ali da vontade dele. A sua misericórdia, as suas revelações, tudo está ali no Espírito. Mas para conhecermos o Espírito, precisamos nos apegarmos a essa revelação, né? Buscarmos cada dia mais a palavra, realmente nos aprofundarmos no que esse Espírito quer nos falar. Aí aqui também diz que no livro de Jó lemos: na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então aqui Espírito que é Ruach e o sopro é Neshama. Então há um Ruach no homem e o Neshama do Todo-Poderoso é o que dá entendimento ao homem, né? O Espírito ele está ali como algo absoluto, digamos assim, e o que traz essa personalidade, o que traz esse entendimento do Todo-Poderoso é o Neshama, esse sopro que nos foi dado, né? Teve um momento ali que Jó, depois de passar por tantos sofrimentos, ele chegou a cogitar, chegou a pensar que Deus tinha
não tinha misericórdia dele, ele estava permitindo ele passar por aqueles sofrimentos e tudo mais, e ele questionou, né? Ele chegou a chamar Deus, acusar Deus de insensível. Mas aqui no final fala, se Deus pensasse somente em si mesmo, bastava recolher o Espírito que ele soprara no homem e todos morreriam. Então, graças ao Espírito de Deus, estamos vivos, porque se Deus recolhesse para si o Espírito, nosso corpo físico morreria, voltando ao pó. Por isso, valorizemos o fato de que Deus criou o ser humano para seu propósito. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Graças ao Espírito de Deus, estamos vivos. Que possamos, de fato, seguir essa semana valorizando esse Espírito e esse sopro que nos foi concedido. Amém. Tenha uma boa semana e um bom desfrute.